Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvaroeiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Noite de domingo do dia 10 de novembro de 2024, e este é o professor Gabriel que irá pregar a palavra de Cristo para todos nós esta noite. Minha família, meu pai, Benjamin, levanta a mão, pai. A minha mãe que cantou, Cibele. Eu sou irmão do pastor Nicolas de Levi, que a esse momento também deve estar pregando em algum lugar da Bahia. E eu sou estudante de odontologia. Esse ano eu vim me formar e estou aqui agradecido por estar com vocês para compartilhar a mensagem. Eu peço licença para sair do púlpito. Eu não sou muito convencional, eu prefiro estar mais perto de vocês, porque assim eu me sinto parte de vocês. E para começar, eu queria que vocês abrissem no Evangelho de João. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvaroeiro, noite de domingo do dia 10 de novembro de 2024, e este é o professor Gabriel. Para dar um rápido contexto aqui, os 3 primeiros evangelhos é composto de Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente tem Mateus, que era altamente letrado, ele era um cobrador de impostos, altamente matemático, metódico. Ele escreveu sobre toda a genealogia de Jesus, milagres importantes e aprofundamentos teológicos. Logo em seguida, a gente tem Marcos, extremamente culto. Ele que escreveu os livros, a maior parte do livro de Marcos não é a mensagem dele em si, porque ele era meio que o escrivão de Pedro. Ele era um discípulo de Pedro. E por ele ser letrado, ele ficou encarregado de escrever todas as mensagens de Pedro. E depois vem Lucas. Lucas, que não foi discípulo direto de Jesus, mas ele foi ali, ele pegou essa carga dos que estavam próximos, altamente culto, letrado, estudioso. Ele era médico, advogado, então é um conhecimento bem profundo. O seu livro não é só um livro, ele é uma tese de tribunal, basicamente, porque ele era advogado. Mas eu gosto especialmente de João. Por que João? João, ele não era letrado, pode ser assim dizer. Ele era uma pessoa extremamente simples. Então ele apresenta uma visão extremamente simples de Jesus Cristo. Mas, entretanto, todavia, muito teológica. Não sei se vocês sabem ou se vocês já ouviram isso, mas o segredo da teologia é a simplicidade. Porque não é possível estudar a Deus. Então, como é que eu vou passar para vocês algo que eu não posso estudar, algo que eu não posso compreender? A resposta é sendo simples, sendo sucinto, sendo teológico. E João é esse tipo de pessoa. Ele era a pessoa mais próxima de Jesus, não à toa que ele recebe o título de discípulo amado, e ele passa essa visão para a gente, um evangelho do que é Jesus. E é por isso que eu queria começar com vocês essa mensagem, em João 1. Vamos orar? Querido amado Pai que está no céu, Senhor, que nesse momento cale o homem e fale apenas o Teu Espírito. Que eu seja apenas o instrumento, o porta-voz, mas que a mensagem seja inteiramente Tua, inteiramente do professor Espírito Santo. Não deixe que eu fale aqui das minhas doutrinas, do meu entendimento, que fale apenas o Espírito de Deus, e que eu seja só um instrumento. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, e a igreja diz: Amém. Amém. Vamos lá. Começa assim, o livro de João. No começo, aquele que é a palavra, eu vou botar aqui numa linguagem que todo mundo já conhece, está adequada, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus,
E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Lembrando, que ele não está falando, ele está falando aqui da Trindade em si, mas ele está se referindo a uma pessoa específica, Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Ponto. Está vendo como ele é teológico? Está vendo como ele, em sua simplicidade, ele entendia a Deus? Ele conseguia ver em Jesus Deus. E isso é nada mais do que teologia. Ele nos passou da maneira mais simples possível o que era Jesus Cristo. E esse sermão, eu tenho como título para ele, Os Encontros de Jesus. Porque ele é mais, eu começo com João 1, para dar uma base para a gente entender o processo na qual a conversão e o testemunho acontecem. Agora eu queria que vocês abram aí em João 3. João 3 narra a história de Nicodemos. Eu gostaria de ler, nos meus sermões eu boto muito para ler a Bíblia, porque é importante, é algo que eu gosto de fazer. Vamos lá? Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Havia um homem chamado Nicodemos. Ele era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo aos... Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Reis. Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e se ouve o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor de Israel e não sabe entender isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar as coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Aí nesse momento eu queria fazer um pequeno pulo na narração, até o versículo 19, que fala: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem notadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Reis. Este é o professor Gabriel. A gente ainda tem outro para ler.
A gente tem uma figura bem importante aqui, Nicodemos. Quem era Nicodemos? Vamos lá? Ele era chamado de príncipe entre os judeus, ele era um professor, e a gente sabe que ele decidiu se encontrar com Jesus. Mas até então, ele achava que ia ter um debate de professor com professor, do mesmo nível com Jesus. Só que, logo no início, Jesus surpreende ele com uma mensagem para que ele entendesse que naquele momento ele não iria ensinar nada, ele iria aprender alguma coisa, não é? Porque logo que ele faz alguma pergunta, ele faz o primeiro diálogo dele, Jesus já chega com uma voadora ali nos peitos dele e já dá o tom da conversa. Não, a gente vai seguir por aqui, porque eu sei que seu coração precisa, Nicodemos. E agora, falando de satisfação, é a ponte que eu quero usar para a gente ir para outro capítulo. A gente vai dar um pulo para o capítulo 4. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro Ele narra sobre uma mulher. Eu não vou ler porque eu não sei qual o tempo geralmente do sermão. Eu vou tentar resumir para a gente conseguir chegar mais rápido no final da mensagem. Então, no capítulo 4, a gente tem um diálogo de uma mulher samaritana com Jesus. Jesus precisa chegar a Jerusalém, e aí ele precisa cortar pela cidade de Samaria. Os discípulos eles querem dar a volta, mas Jesus diz que todos eles vão entrar, vão atravessar Samaria para ser mais rápido. E aí ele chega, os discípulos vão comprar alimentos, mantimentos, e ele se senta junto ao um poço. E o horário é meio-dia. Daqui até é bom, eu quero grifar logo essa parte. Fala assim, deixa eu ver se eu encontro aqui. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro, noite de domingo do dia 10 de novembro de 2024. E este é o professor Gabriel. 6. Estava ali à fonte, cansado da viagem, apresentado junto por volta da hora sexta. Essa hora sexta é meio-dia, no horário mais quente. Essa mulher estava lá pegando água. E aí Jesus pede água a ela como se fosse algo natural. E logicamente ela estranha, porque Jesus era um judeu e estava pedindo água a uma samaritana. O problema não era só ela ser samaritana, o problema também era por Jesus estar tendo contato direto com uma mulher que por acaso era samaritana. Então eram dois problemas em um. Ela fica meio receosa e aí ela, de certa forma, ela nega a água, mas Jesus ele retruca com ela. Ele fala que se na verdade ela conhecesse ele, era ela que pediria água para ele. Ela faz uma pequena... Ela tenta tirar ele de tempo, né? Ela pergunta para ele se ele era mais importante que Jacó, seus animais, porque foi ele que fez aquele poço. E aí Jesus, ele faz... de certa forma, ele se revela. No capítulo... Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro, noite de domingo do dia 10 de novembro de 2024. Afirmou Jesus, este é o capítulo professor 13, Gabriel. versículo 13. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será dela fonte a jorrar. E quando ele disse isso, a mulher ficou super interessada no que ele tinha a oferecer, e ela logo pediu: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí a gente tem um decorrer do diálogo, que eu não vou recorrer agora, mas a gente chegou num ponto onde a gente pode buscar conexão entre esses dois eventos.
porque eles são dois eventos que parecem ser isolados, porém eles são conectados. Eles estão um depois do outro, aparentemente há pouco tempo entre um fato e o outro, e a mensagem por trás deles é a parte mais importante. Vamos lá, o que a gente sabe sobre Nicodemos? Professor, príncipes judeus, fariseu, que era muito importante. Ele era uma figura histórica onde se pode buscar fonte, porque realmente há registro sobre a existência de Nicodemos, e que ele foi procurar Jesus. Mas em que momento ele foi procurar Jesus? De madrugada, não é isso? Só que aí a gente vai fazer a comparação com a mulher. Quem era aquela mulher? Ela não tem o nome dela citada, geralmente ela é chamada de a mulher de Sicar, a mulher do poço, a samaritana do poço. Provavelmente por ela ser uma mulher, então não seria, preferiram não deixar esse relato, o relato do nome dela. E o que a gente sabe sobre ela? Que ela estava buscando água num horário super oportuno. Por quê? Ela tentava evitar as outras mulheres. Não sei se você sabe, mas eu descobri isso por meio de um livro dos desbravadores, que eu me esqueci qual é o título do livro, mas era a função das mulheres buscar água para casa. Era elas que faziam esse trabalho de ir até o posto, buscar água para abastecer a casa. Só que essa mulher, ela estava num momento do dia super inoportuno, já que ela foi buscar água no momento mais quente, meio-dia. Ela estava lá buscando água. Por quê? Logicamente, como a irmã disse, ela tinha vergonha, ela tinha algo a evitar. Ela evitava as outras mulheres, porque ela tinha uma relação provavelmente extraconjugal, que não era reconhecida, então ela era excluída. O fato de ser mulher já excluía, e o fato de ter uma relação extraconjugal a envergonhava ainda mais. Só que é interessante entender uma coisa. Nicodemos, ele era um professor, e ele foi encontrar Jesus de madrugada. Se a gente parar para analisar esses momentos, a gente percebe duas coisas: um choque entre luz e trevas. Enquanto um estava na escuridão, enquanto um vai até Jesus à noite, simbolizando uma escuridão espiritual e receio da exposição, a outra é encontrada por Jesus no meio-dia, no horário onde a luz é mais forte, no horário onde a luz tem total poder e clareza ali. Ou seja, há duas mensagens aqui, há uma mesma mensagem aqui, só que com graus diferentes de entendimento de uma para a outra. Eu não sei se vocês entenderam o cerne da mensagem de Nicodemos, mas o princípio que Nicodemos buscava ali era satisfação. Ele era um professor que fazia parte do Sinédrio, era um fariseu, um grande estudioso, mas Jesus claramente revelou a nós que ele não entendia o que ele mesmo estudava, porque quando Jesus abordou os temas que ele deveria saber, ele não compreendia absolutamente nada. Ou seja, em seu total conhecimento e busca de Deus, ele acabou se perdendo. Ele tinha uma escuridão espiritual, e ele buscava ali uma satisfação. Satisfação essa que ele arriscou, de certa forma, o seu cargo no Sinédrio,
assim, de uma forma bem segura, né, que ele foi de madrugada se encontrar com Jesus, mas ele queria respostas. Só que ele não se apresenta como uma pessoa que quer respostas. Sabe por quê? Porque quando a gente está no nosso erro, a gente não quer ser o errado. A gente nunca quer ser o errado. Faz parte da nossa natureza. Então, ele vai com Jesus atrás de respostas, só que ele chega lá como se eles estivessem no mesmo nível, como se eles pudessem dialogar da mesma forma. E é por isso que Jesus corta logo a onda dele ali. Olha, a gente não vai, isso que você quer não vai acontecer, não é assim. Você veio até mim, ou seja, você que quer aprender. Então eu te digo, se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Sabe por quê? Porque naqueles tempos, eles tinham um entendimento tão turvo da lei, que eles não conseguiam entender como é que eles viriam para o céu e esperavam um Messias, um guerreiro, um líder espiritual para guiar todo mundo. Porque eles em si, na lei, estudando, eles não conseguiam compreender como é que eles seriam salvos. E aí Jesus precisou explicar para ele. E quando a gente vai para a mulher samaritana, a gente percebe uma coisa diferente. Não é a mulher samaritana que procura Jesus. É Jesus que encontra com ela. E no horário do meio-dia. Por quê? Porque a luz é mais forte, o entendimento é claro. Ou seja, ela seria mais aberta à mensagem, ela estava mais aberta à mensagem, como ela se demonstrou ser, do que Nicodemos. Ela é uma pessoa que precisava de esperança na vida dela. Ela estava ali à mercê da sociedade, ela estava abandonada, ela tinha um relacionamento ali que não estava nos conformes. Oi? Ela tinha as próprias culpas dela. Mas isso não impediu em nenhum momento que o erro dela impedisse ela entender a clareza da mensagem. Por quê? Ela fez piada como Nicodemos? Fez, de certa forma fez. Ela tentou desbancar Jesus quando falou de Jacó. Mas quando Jesus ofereceu satisfação, ela logo entendeu que Jesus supriria a necessidade que ela tinha. Ambos, tanto Nicodemos, tem como tirar um pouco o grave? Tanto Nicodemos como a mulher samaritana, eles tinham o mesmo problema, satisfação. Enquanto um buscava satisfação de espiritual, felicidade plena no céu, a outra ela buscava satisfação mais no sentido de prazer, de contemplar, né? No caso, como é que eu posso explicar? Ela buscava satisfação para a alma dela. Ambos buscavam, né? Satisfação para a própria alma, já que em sua busca de conhecimento, Nicodemos não conseguia suprir essa satisfação que ele tinha, uma satisfação espiritual de, quem sabe, anseio para sua alma ser salva, no caso. E ela também, já que ela tinha um relacionamento extraconjugal, ela tinha passado por 5 casamentos e dessa vez ela estava com um homem no qual nem ela era casada. Então a gente percebe que o problema de ambos era satisfação. A gente já pegou o link. O que junta os dois nessa mensagem é o mesmo problema: satisfação espiritual. Ambos buscavam isso, ambos queriam isso. E ambos, um foi até Jesus e o outro foi encontrado por Jesus. Temos essa diferença. Mas e aí? Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro Henrique, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Noite de domingo do dia 10 de novembro de 2024. E esse é o professor Gabriel. Muito interessante. Jesus explica para ele o que seria o nascer de novo, porque ele não estava conseguindo entender. E aí a gente tem aquele diálogo, né, depois de Mateus 16, depois que Jesus explica a missão dele, que
no caso seria, deixa eu só encontrar aqui, pronto, que os homens não reconhecem a luz porque suas obras eram más e eles não querem que suas obras sejam reconhecidas como más. Isso é interessante porque a gente vê uma mudança de Nicodemos depois desse diálogo que ele teve com Jesus? Não, a gente não vê. A gente não tem nenhum relato dizendo se ele saiu ou não, se ele saiu decepcionado, alguma reação dele. A gente só tem que o versículo acaba e um testemunho de batismo. A gente não sabe como Nicodemos recebeu essa mensagem. A gente também não sabe se Nicodemos realmente, como é que eu posso dizer, aceitou o Evangelho, se converteu, porque a Bíblia não fala isso. Nicodemos, ele só vai reaparecer novamente depois da crucificação de Jesus, que ele junto com José de Arimateia, alguém muito influente, consegue o corpo de Jesus para um sepultamento. E é só, a gente não tem em nenhum momento Nicodemos pregando a mensagem, falando de conversão. A gente não tem nenhum momento espiritual de Nicodemos compartilhando o que ele aprendeu. A gente não tem isso. Mas, ao contrário, a mulher de Sicar, se a gente continuar a ler, depois que ela entende que Jesus é o profeta, ela mesma chega à conclusão e acusa Jesus de ser o Messias. Ela entende que Jesus é o profeta e ela fala: poxa, você é o Messias. E a partir dali ela sai e começa a falar. O capítulo fala que ela começa a falar, ela começa a espalhar por Samaria que Jesus estava lá, que ele era o Messias, que ele tinha a salvação, e ela faz tanto alarde que ela convence outras pessoas. E esses samaritanos, eles vão até Jesus e imploram para ele ficar mais tempo. E aí Jesus fica lá 2 dias só ensinando os samaritanos a respeito do que ele tinha falado daquela mulher. E aí ele vai embora, porque esses são os últimos 7 meses da vida dele. Ele tinha um cronograma bem restrito, para cumprir. Mas a gente percebe instantaneamente que a mensagem para aquela mulher foi clara. Foi tão clara que ela não conseguiu ficar calada e espalhou por toda a cidade e convenceu o máximo de pessoas possíveis a se converter a Jesus. Percebe a diferença? Era um professor letrado, escutou a mensagem, foi embora, continuou ali nos seus hábitos, continuou ali na sua leitura, não saiu do sinédrio. Sabe por que eu tenho essa impressão? Porque ao contrário, a gente tem outro exemplo, Paulo também era fariseu, Paulo também era do sinédrio, mas quando ele viu a mensagem, ele se converteu. Quando ele entendeu, ele recebeu o testemunho, ele se convenceu assim, na hora. Nicodemos não. Ele é relevante porque ele reaparece em outro momento no sepultamento de Jesus. Mas mesmo quando ele reaparece, a gente não sabe se ele é convertido. Ao contrário da mulher de Sicar, porque ela aceita a mensagem naquele momento e ela começa a propagar por toda a cidade. Ninguém foi capaz de calar ela. Ela convenceu a cidade todinha a escutar Jesus. Igreja Adventista do 7º dia do bairro Alvaruene. E aí, a gente vai se encaminhando para o final, no caso, há muitos que dizem que talvez Nicodemos tivesse tido uma compreensão da mensagem. Ele pode até ter compreendido, mas ele escolheu não viver. Afinal, se ele tivesse escolhido viver, logicamente a gente teria mais falando sobre isso, teria um aprofundamento de algum discípulo, mas não, o relato dele se apaga, ele só volta mesmo na morte de Jesus. Já a mulher samaritana, ela corre para os outros e conta sobre Jesus e como ela ficou feliz e como aquela satisfação que Jesus pode dar é eterna. E por último, vocês percebem que em ambos os casos, Jesus fala em simbolismo,
Mas em um caso ele não precisou explicar? Ele fala em simbolismo com Nicodemos e explica. Ele fala com a mulher, mas ele não explica. Ele não precisou explicar porque a mensagem dele seria como uma fonte a jorrar. Ela simplesmente escutou e viu que ela precisava daquilo na vida dela. Ela viu a esperança ali e ela correu atrás. Jesus não precisou, vou explicar para você o que é a fonte a jorrar, que eu vou lhe dar o Espírito Santo. Não. Ele só falou, se você prestar atenção no que eu tenho a te oferecer, vai ser o suficiente, vai ser a sua satisfação plena. Eu vou te oferecer tudo o que você precisa. Você não vai precisar se satisfazer em algum homem. Você estará satisfeita em mim. E a gente percebe que a mensagem de Jesus, ela é tão incisiva que ele não importa se você está lá no topo da sociedade ou se você está lá embaixo. A mensagem, ela chega até você, ela serve até você. Porém, cabe a cada um de nós buscar, entender e aceitar. Porque esse é o motivo. Não importa se você foi ao encontro de Jesus ou se Jesus te encontrou. O objetivo da mensagem é um só. Te dar um caminho, te oferecer uma escolha. Você vai permanecer como está ou vai se transformar? Nicodemos escolheu, provavelmente, eu acho que é uma compreensão minha, continuar como ele estava. Continuar ali no seu conforto, na sua rotina. Aquela mulher não. Ela se tornou uma evangelista, né? Tem uma frase que a gente escuta na igreja adventista que é: todo cristão nasce no reino de Deus como um evangelista. Ela nasceu naquele momento, nasceu no reino de Deus, porque ela se tornou uma evangelista. Ela não se contentou com o fato dela ter a satisfação. Ela queria oferecer a qualquer um que ela conhecia, ou qualquer um que pudesse ouvir. Essa mulher, ela foi uma grande evangelista, tal qual como os apóstolos no Pentecoste. Porque ela já recebeu o Espírito Santo e ele já distribuiu ele por toda Samaria. Tanto que eles imploraram, a Bíblia fala, João lá ele fala que eles imploraram para Jesus ficar, eles não deixaram Jesus sair até que ele explicasse, contasse as boas novas para eles. E a conclusão: Nicodemos e a mulher samaritana representam extremos sociais. Um estava no topo, outro estava embaixo, mas só que com uma reviravolta. Um é no topo somente aqui na terra, a outra podia estar lá embaixo, mas no reino do céu, essa mulher provavelmente já tem a sua mansão. Ou seja, ela já é algo no reino de Deus. A gente precisa entender às vezes que Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Reis. Às vezes a gente precisa sair da nossa rotina, sair do nosso conforto, sair dos nossos bancos confortáveis e ir evangelizar. O problema da Igreja Adventista é que ela se esqueceu da sua identidade missionária. Nós, pela pressão do mundo, né, pela pressão das outras congregações, nos escondemos no nosso templo e guardamos a mensagem só para nós. Esquecemos que a mensagem que nós temos é para todo mundo. A gente tem sim missões, a gente tem sim campanhas de evangelismo, a gente tem sim missão Caleb, mas a gente percebe que cada vez a gente vem tendo menores números, menor alcance, menor acompanhamento daqueles que a gente recebe. A gente precisa lutar por essas pessoas. A gente precisa mostrar o Evangelho como essa fonte a jorrar, que jorra de nós e vai jorrar deles, e que eles também não vão conseguir segurar e vão precisar falar, porque é algo que não vem deles, vem do céu, e o que vem do céu é infinito e transborda de nós. A gente precisa ir para o mundo,
a gente precisa sair do nosso conforto, sair da nossa teologia que nem mesmo a gente entende. A gente precisa ir para a missão, porque a missão é mais fácil do que a teologia que a gente prega aqui. Já perceberam? É mais fácil você converter uma pessoa no diálogo simples do que você chegar e jogar nela teologia por cima de teologia. Ela não vai entender, ela não vai compreender, ela não vai se converter com aquilo. As pessoas, elas buscam satisfação no mundo. Nós temos a satisfação para a nossa alma. Nós só temos que oferecer. Entender a mensagem é o primeiro passo. Ser a fonte a jorrar é o segundo. E transformar os outros é o terceiro. Precisamos ir ao mundo e não fazer parte deles. Precisamos mostrar a luz ao mundo. Quando o mundo vir a luz, eles vão entender que eles estão nas trevas e que eles precisam da luz que nós temos. Mas essa luz não vai adiantar de nada se ela ficar somente dentro dessa igreja. Vocês podem perceber, a rua está toda escura. Só essa igreja está iluminando lá fora. Mas não adianta de nada se não tiver sendo como guia, sendo como farol. O mundo está encostindo, nós estamos seguindo sozinhos. De que adianta a gente seguir sozinho e não levar mais para o reino de Deus. Gostaria de agora iniciar uma canção, louvor final. Uma música que fala sobre uma nova chance, uma nova oportunidade de oferecer o amor de Jesus. Música gera direitos autorais, portanto, vamos encerrar aqui o culto de domingo deste dia 10 de novembro de 2024. Valeu, Jesus.